gente fala de relacionamento, existe uma fantasia das pessoas que o nosso relacionamento é perfeito ou que a gente tem a fórmula mágica do relacionamento perfeito. Existe fórmula mágica do relacionamento perfeito, na sua opinião? Não, de forma alguma. Eu acredito que quando a gente é um especialista em relacionamento, quando a gente fala desses temas, as pessoas acabam transferindo para a gente uma expectativa de que a gente tem uma vida perfeita, um relacionamento dos sonhos e, obviamente, no Instagram a gente acaba tentando trazer os pontos positivos, né? Eu sempre busco compartilhar os aprendizados, as coisas que eu melhorei ao longo do tempo. E a gente traz recortes muito bonitos, né, no nosso dia a dia. Eu não vou compartilhar uma briga, uma discussão. Eu sempre falo no meu Instagram que eu não vou ficar sangrando em tanque de tubarões. Então, dificilmente eu falo das dificuldades e desafios do relacionamento abertamente, porque se é algo sensível para mim, eu não estou preparada para compartilhar. Então, as pessoas acabam pegando aqueles mini recortes e achando que a vida é aquilo, quando na verdade a gente tem várias camadas, né? Várias versões e a gente mostra só o que é conveniente ali. Quando que foi que você decidiu mergulhar nesse mundo dos relacionamentos, do amor, das relações, dessa mulher se respeitar, se amar, se valorizar? Isso tem a ver com você? Total. Eu tive um relacionamento de 5 anos à distância, que foi meu primeiro relacionamento, e esse relacionamento teve várias idas e vindas. E, enfim, chegou ao fim, a pessoa terminou comigo, e foi quando eu me dei conta de que a única coisa que eu tinha na minha vida, naquela época, era o relacionamento. Então, ele foi embora e eu falei, e o que sobrou pra mim? Nada. Então, eu falo que aquele relacionamento, sem despeito nem nada, mas aquele relacionamento, aquele término pra mim, foi uma oportunidade de rever a minha própria vida. Então, foi um momento onde eu me dei conta de que eu estava me dedicando àquilo porque era a única coisa que eu tinha. Eu prolonguei aquilo porque eu não tinha outras versões da Mila que eu explorava. Eu só explorava a Mila namorada, a Mila com aquela pessoa. E aí, esse meu período solteira me permitiu entrar nesse processo de autoconhecimento, de ter que andar com as minhas próprias pernas, que era uma coisa que eu não fazia. E aí eu fui descobrindo essas coisas sobre mim que eu não tinha explorado na vida. Então, à medida que eu fui descobrindo a Mila que gosta de tal hobby, a Mila que é uma pessoa simpática, carismática, a Mila que gosta de brincar. Então, eu fui descobrindo várias coisas sobre mim sozinha e que eu achava que só seriam interessantes se eu tivesse alguém ao meu lado. Então, todo esse meu processo de descoberta foi algo tão bom para mim que eu comecei a compartilhar nas redes sociais sobre isso, que eu falei, poxa, se eu tô passando, talvez algumas pessoas também estejam com essa sensação de que eu só posso ser feliz se eu estiver ao lado de alguém, eu só posso ser alguém se eu estiver em um relacionamento. E aí eu comecei mais voltado para esse lado de autoconhecimento. Você me lembrou daquela frase que tem relacionamento que acaba pra gente começar. Sim. Às vezes a gente fica desesperado quando alguém sai da nossa vida, mas é uma oportunidade para a gente se resgatar, para a gente chegar. Você descreveu aqui com detalhes, na minha opinião, uma relação com bastante dependência emocional, um relacionamento que se torna simbiótico, que é a relação misturada, justamente porque, ao invés de investir em mim, na minha individualidade, olhar para o que eu preciso, eu entendo que o que eu preciso está no outro. Deposito no outro tudo. Faço Sim. tudo pelo outro. Preciso estar bonita para ele, preciso fazer isso por ele, só penso naquilo com ele junto. Não existe a diferenciação de duas pessoas que, embora tenham algo em intersecção, né, que é algo Sim. conjunto,
a compartilhar, tem também as suas vidas individuais, os seus gostos, os seus mundos, os seus amigos, os seus hobbies. Então, imagino que tenha sido muito sofrido esse desmembrar, né? Porque eu falo quando a gente sai de uma relação com muita dependência, num primeiro momento, embora seja doentia a relação, quando ela sai parece que é um membro, né, que sai seu, é como um pedaço seu, uma perna que tá saindo. Por isso que a gente sangra tanto e se vê sem nada, sem conseguir ficar de pé. E até a gente conseguir reconstruir essa perna, até a gente conseguir se retomar, é quando a gente precisa entender o que é a identidade, o que é o nosso indivíduo, que é exatamente como você disse, o que eu gosto, o que faz sentido para mim, quem são as pessoas que estão distantes, mas que fazem parte do meu universo. E é tão interessante porque se no primeiro momento a gente fica desesperado vivendo a abstinência, né? Falo que não é saudade propriamente dita, né? É uma abstinência, uma necessidade do outro. Depois que passa isso, você vai se recuperando, é como se você fosse percebendo que não cabe essa relação. Porque agora você existe. Eram duas metades para fazer um inteiro, né? E agora você se vê inteiro, desejando outro inteiro, se for bom para você, né? Não por necessidade, mas por escolha. Qual foi o momento nessa hora que você termina a relação, que você começa a viver esse sofrimento, Mila? E você começa a compartilhar com as pessoas, o que você lembra que você falava que mais conectava as pessoas a você? E você falava, caramba, é isso, né? As pessoas estão me escutando nisso, estão me encontrando, vou fazer mais disso. Uma das coisas que eu mais falava era que, enquanto eu estava neste relacionamento, tudo que eu fazia era para agradar o outro. Então, não tinha os desejos da Mila. Quem é a Mila? Não, a Mila, eu era sempre um apêndice. A Mila é a namorada do fulano. A Mila é a parceira do fulano. Então, quando a gente começa a se perguntar, porque é uma das coisas que eu questionava para as pessoas na internet, era assim, se você está num relacionamento, ou que não precisa necessariamente ser um relacionamento sério, mas você está envolvida com alguém, você gosta de coisas que são só suas? Tem coisas que vieram de você? Qual que é a sua identidade? Porque quando eu passei por esse término, eu não sabia o que era meu, eu não sabia o que tinha que era meu, porque as músicas que eu gostava eram as músicas dele, os amigos que eu tinha eram os amigos dele, os restaurantes que eu frequentava era com base nos gostos. Então eu não sabia nada sobre mim. Então eu compartilhava o quanto eu estava maravilhada com um mundo de possibilidades, de coisas que eu poderia experimentar, lugares que eu poderia ir, a liberdade, porque assim, eu também me sentia podada, não necessariamente que ele fosse uma pessoa abusiva, que eu acho essa palavra muito pesada, mas assim, às vezes eu falava de uma coisa que eu gostava genuinamente e eu via que ele não concordava, então eu deixava de gostar. Eu colocava uma roupa que eu sabia que ele não tinha gostado, e eu deixava de gostar. Então, eu não me sentia confortável em usar ou gostar de coisas que ele não estava de acordo. Então, assim... Porque isso ameaçaria a relação? Você tinha a sensação medo de conflito. Sim. Porque o conflito poderia causar abandono. Sim, eu achava que para ele gostar de mim, eu tinha que ser perfeita aos olhos dele. Eu não poderia discordar de nada dele, eu não poderia fazer nada que ele visse assim, isso aqui é um ponto negativo, será que... Eu sentia a minha frase, o meu relacionamento muito sensível. Aproveitando isso, você acha que tem pessoas, por exemplo, que passam por situações dessa e ficam com muito medo de serem elas mesmas, né? Darem voz ao que sentem, aos seus desejos, usarem aquilo que gostam, estarem com os amigos que lhes fazem bem, fazer alguma atividade, aceitar um convite, seja o que for, e acabam abdicando disso, acabam perdendo grandes oportunidades, vão cada vez mais se fragmentando, se diminuindo, justamente para não ameaçar uma relação que elas entendam que caso elas façam ou sejam assim um assado, nossa, fulano vai me abandonar, nossa, ciclana vai achar ruim e não vai querer mais ficar comigo. E essa ideia do abandono, esse medo de ficar sem essa pessoa, faz com que elas fiquem sem elas mesmas. É como se elas abrissem mão de si pelo outro, entendendo que essa necessidade é o que elas necessitam para sobreviverem. E nessa vão condicionando esse parceiro ou essa parceira
há um comportamento perverso, há uma postura egoísta, há condutas de desvalorização delas mesmas, ao contrário do que elas imaginam, uma espécie de mimar ou de se enfraquecer, sendo submisso à relação, faria com que essas pessoas se tornassem ou fossem até mais cruéis com elas. Você já percebeu isso? Já, porque eu sinto que quanto mais eu demonstrava para ele que eu precisava dele, quanto mais eu demonstrava que a minha vida sem ele não era nada, mais ele se sentia livre para fazer o que quisesse, porque eu não iria embora. Assim, antes de chegar nesse término final que eu tive, que foi o término verdadeiro, eu tinha passado por outros términos, né? Foi uma relação de várias idas e vindas. E a primeira vez que ele terminou comigo, eu fiquei assim, acho que foi, não sei, umas 2 semanas, a gente ficou meio que sem se falar, ele sumiu no mundo, terminamos. E foi o que você falou, assim, eu senti uma dor física que eu fiquei sem comer direito, eu fiquei na cama, assim, eu chorava, assim, parecia que eu não conseguia. Eu falava com as pessoas, assim, com as minhas amigas, eu não sei o que fazer, o que eu vou fazer agora? Como que a minha vida vai continuar? Acabou, não tem mais nada. E eu senti que a minha vida tinha acabado ali. Então, a única coisa que me dava vontade de continuar era se ele voltasse. Então, eu fiquei ao longo dessas tantas semanas ligando, indo atrás, mandando mensagem, tentando um jeito de, tipo assim, o que eu fiz de errado? O que eu preciso fazer para você voltar? Sendo que já não estava bom para mim. Mas eu estava disposta a pagar qualquer preço para estar naquele relacionamento. E acabou que passou um tempo, a gente voltou. E aí a minha meta estava concluída. Então, assim, olha o quanto eu estava, né, assim, enredada nesse relacionamento a ponto de, assim, eu sei que eu não tô feliz, eu sei que não me faz bem, mas eu quero ter a segurança de estar nisso. Se você pudesse voltar hoje, nessa cena que te emociona, se você tivesse oportunidade, se hoje algo acontecesse e te dissesse, olha, você pode voltar lá, Mila, e falar algo, ou fazer algo pela Mila, o que você faria? Eu queria ter tido a coragem de deixar doer. Eu não tive a coragem de deixar doer. Porque, assim, uma hora a dor ia passar e eu ia entender que eu ia conseguir me afastar. Em nenhum momento desde o nosso término, eu me afastei dele a ponto de enxergar o que eu estava vivendo. Eu não queria deixar. Então, por mais que ele tivesse afastado de mim, eu continuava tentando manter contato, eu continuava ali alimentando aquilo. Então, eu acredito que se eu tivesse tido a coragem de falar assim, eu vou sentir essa dor, eu vou deixar doer, vou esperar passar um tempo até eu conseguir me distanciar e entender o que eu estou vivendo, acho que a falta de oportunidade de ter me distanciado, de ter deixado ele ir mesmo para que eu digerisse a situação, o meu medo de aceitar que ele tinha ido embora me impediu de ter, naquele momento, o relacionamento durou 5 anos. Ele poderia ter durado 2. Então, eu fiquei 3 anos numa montanha-russa de emoções. Então, Mila, assim... e ele te humilhava? Por exemplo, quando ele percebia que você estava pedindo pelo amor de Deus para voltar, ou você percebia que ele surfava nisso? Ou não, ele continuava normal? Ele brincava com isso, assim. Ele fazia o que ele queria. Porque... Estava muito seguro, né? Sim, ele estava muito seguro de si. Então, ao mesmo tempo que ele ia, sumia e me dava o perdido, aí às vezes ele voltava e falava coisas bonitas comigo. Então, assim, não era simplesmente ele quer se livrar de mim, mas ele continuava gostando. Tanto que no nosso último término, que foi o decisivo, que eu acho que foi quando eu fui na gota d'água, acho que eu acredito muito que a gente vive também, quando a gente consegue terminar e se desvencilhar, é porque parte do luto a gente viveu dentro do relacionamento, foi essa experiência que eu tive, que eu prolonguei tanto aquilo, que quando ele falou, a última vez que ele terminou comigo, eu falei, tudo bem. E ele não entendeu quando eu falei tudo bem, porque ele estava tão acostumado Por que de eu ir atrás. Tudo bem? Eu estava me sentindo sufocada, mas eu não tinha coragem, eu não queria responsabilidade para mim de terminar. Mas eu sabia que ele queria terminar, então eu falei, vou deixar ele terminar. E quando ele terminou, eu falei, tudo bem. Aí ele virou, mas como assim, você tá bem? Eu falei, não, tudo bem, eu respeito, vamos terminar, eu acho que é melhor assim mesmo. E assim foi. E ele ficou semanas me mandando mensagem. Como é que você tá? Eu tô preocupado com você, eu não quero te ver mal.
sabe, que não é eu não quero te ver mal, eu quero que você se importe, eu quero que você queira estar comigo. Então, eu acho que ele também se acostumou. Do tipo, me alimente, né? Sofra por mim. Eu preciso ver eu acho você que ele se sentiu mal de não me ver correndo atrás igual uma louca, igual eu fazia. Assim. Eu acho que ele se sentiu perdido ao perceber que você existia. Porque até então, só ele existia. E você era o combustível para que ele existisse, se autoafirmasse e se convencesse de quem ele era. Do quão, desculpa o termo, foda ele era. E no momento que você diz, ok, em outras palavras, cheguei no meu limite. Como você tem limite? Não, você me serve, né? E esse movimento, esse alimentar do ciclo, quando você falou que a palavra abusivo é uma palavra forte, eu aproveito para a gente abrir um pouco isso, que eu também concordo com você, que é uma palavra forte. E às vezes é difícil nós mesmos reconhecermos quando temos algo abusivo na nossa vida. Sim. Um pai abusivo, uma mãe abusiva, um irmão abusivo, uma professora abusiva, um chefe abusivo, uma amiga abusiva, né? Sim. Mas acontece. Quem são as pessoas abusivas? Hoje, pela manhã, eu estava conversando com uma amiga, que nós temos uma outra pessoa em comum, e que ela me contou uma história que ela percebe esse comportamento abusivo, mas ela não quer assumir isso. Sim. Porque tem coisas que ela também gosta. E aí eu disse, mas me conta da sua dor. E quando ela me contou, eu falei assim, mas isso não te abusa? Então isso é abusivo. Então, essa situação que você me conta, do pouco que você fala, por uma imaturidade desse homem, por uma, né, que idade ele tinha? Ele tinha 25. Um homem. A imaturidade desse homem, possivelmente ainda uma busca de autoafirmação, talvez uma incerteza da própria potência, o teu movimento era como se o alimentasse. E na hora que você fala, não, deu, não vou mais, como assim? Meu Deus, né? Será que ela me descobriu? Será que ela me enxergou? Será que eu não sou tão incrível assim? Meu Deus, porque essa é a sombra. Porque quando você sabe da sua potência e quando você sabe quem você não precisa jogar com ninguém. Pelo contrário, você não alimenta a insegurança do outro. Você conforta o outro. Você não fica se nutrindo das inseguranças alheias. Você faz ali movimentos, você tem atitudes para que justamente o vínculo se fortaleça, porque não é uma disputa, não é eu gosto mais, você gosta menos, o quê? Não, sabe aquelas histórias? Não, homem tem que gostar menos. Não, na verdade, né? A gente precisa ter um equilíbrio, porque a relação não é minha nem sua, a relação é nossa. A única coisa é que existe um eu e existe o você, né? Mas me chama muito a atenção porque na hora que você começa a se posicionar, ele se perde. Aí ele enfraquece e aí ele começa a ser tudo que você sempre quis que ele fosse. Sim. E então, você fica até confusa, né? Será que eu fiz a coisa certa mesmo? Sim, mas eu já estava num nível de consciência mais alto, no sentido de que as minhas amigas já tinham tentado me alertar há muito tempo, mas elas falavam, não adianta, que ela não está preparada para ouvir. E quando eu consegui deixar aquele relacionamento ir, eu tive coragem de bloquear, eu tive coragem de excluir mesmo. Aí as pessoas entenderam, de fato, acabou dessa vez, não vai ter mais volta, porque eu tive várias... E acabou? Idas e vindas. Dessa vez acabou? Da minha parte, sim. Então eu cortei. Essa vez foi fatal. Foi definitiva. E assim, eu acho que ele não... É porque uma das coisas que dificultaram também muito é que eu quis fazer, como o nosso relacionamento era à distância, que como que eu falo, quando eu falo que, eu não sei se eu chamaria de abusivo, eu sei que as atitudes foram abusivas, mas às vezes quando a gente coloca o peso da palavra abusiva, parece que a pessoa se transforma num monstro, né? E eu tenho completa noção de todas as qualidades que ele tem, da pessoa boa que ele é em várias outras questões, e que ele foi muito bom pra mim em várias questões, assim, às vezes eu lembro... Ele fez parte da história, Exato, né? 5 anos, assim, ele foi uma das pessoas que me incentivou muito a estudar. Eu não tinha confiança de que eu era boa para estudar. Eu sempre fui, assim, me esforçava, passava, mas eu não era aquela pessoa, assim, aluna exemplar. Então, eu lembro que eu entrei na faculdade, olha o nível. Eu entrei na faculdade e ele era muito estudioso, muito dedicado. E, assim, ele valorizava muito isso.
pessoas dedicadas, estudiosas. E assim, ele falava, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você não pode ficar tirando notinha mais ou menos e tal. E eu queria fazer as coisas para agradar ele. Então, ele foi meio que um combustível. Por conta dele, eu comecei a estudar mais para tirar notas melhores, para ser uma boa aluna para ele. Mas no final eu descobri o meu poder nisso. E eu falei, eu sou capaz. Mas não é por causa dele, ele foi só me impulsionou. Mas eu descobri várias coisas sobre mim, nessa coisa de querer agradar ele, que me fortaleceram. Então, e acredito que parte dessa dinâmica foi pela minha própria vulnerabilidade de ter também levado essa relação dessa maneira. Então, eu também tive aquela parcela de responsabilidade para que essa dinâmica acontecesse no nosso relacionamento, para que eu me permitisse deixar levar e isso durar por tanto tempo, assim. Você faria aqui comigo uma conversa em que eu seria a Mila, dentro da minha perspectiva, uma pessoa que está vivendo uma relação em que ela gosta muito de 5 anos e que ela não consegue imaginar que ela possa viver sem essa pessoa, que seria a Mila quantos anos atrás? Acho que uns 7 anos atrás. 7 anos atrás, bastante tempo. Em que ela está no quarto, desesperada, porque a relação terminou e ele não quer mais voltar. Ele sumiu, ela não consegue falar com ele. E ela está falando com as amigas. E uma das amigas dela seria você agora. Você topa? Top. Podemos? O que eu diria pra Mila do passado. Eu vou ser a Mila 7 anos atrás. E você vai ser a Mila de agora, podendo falar comigo. Eu, Mila, estou desesperada 7 anos atrás, achando que eu perdi meu chão. Achando que a minha vida não tem mais rumo. Podemos? Podemos. Amiga, eu tô desesperada. Eu tento falar com ele, ele não me atende. Eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho vontade de fazer nada. Eu acho que a minha vida acabou. Eu fico lembrando de tudo que a gente teve e eu não consigo entender como ele está conseguindo não me atender, não falar comigo. Parece que não significou nada, eu tô me sentindo um lixo, não tenho vontade de comer, não tenho vontade, assim, sei lá, parece que a vida ficou sem cor, assim. Tá todo mundo aqui em casa preocupado comigo, eu realmente não sei o que fazer. Eu tô desesperada, eu não sei mais o que eu posso fazer. Eu posso fazer qualquer coisa para ele voltar para mim. Eu preciso que esse homem volte para mim. Amiga, você precisa ser forte para você conseguir encarar essa dor, para que você consiga se distanciar disso e entender que, no fundo, essa relação te tirou do que você tinha. Te afastou da sua identidade, te afastou de quem você é. Você abriu mão das brincadeiras que você fazia, você abriu mão do seu estilo, você deixa de cortar seu cabelo para ser aceita, porque ele gosta do seu cabelo comprido, você fala baixo porque ele não gosta que você fale desse jeito. Então, tenha coragem de... Amiga, eu não tenho coragem. Eu me sinto fraca. É como se eu soubesse que não é bom, sabe? É como se eu sentisse que não é bom. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo imaginar viver sem ele. E nesse momento eu tô me sentindo assim, tão nada, tão desinteressante, tão perdida, tão sem chão. Tenho a sensação que todo o tempo que eu fiquei com ele não valeu nada, sabe? E aí eu fico pensando o que eu fiz com a minha vida e eu fico em dúvida também. Eu queria até ter força para tocar. Mas de onde eu tiro? De onde eu tiro se o que me incentivava, o que me motivava para a vida, sempre foi ele? E eu tô com raiva dele também. Eu tô com raiva porque... como que ele sai assim da minha vida também? E agora, não sei mais o que fazer. Talvez esse relacionamento tenha sido para você o aprendizado de que você não deve abrir mão de si mesmo, o aprendizado de que você não deve se ignorar, não deve se fechar, não deve se afastar dos seus amigos para viver, né, em função desse relacionamento. Mas talvez em função de quê? Da sua vida. O que tem minha vida? A sua vida. Você precisa ter seus hábitos, sua rotina, seus hobbies. Tudo minha vida é ele. Você precisa começar a andar com as suas próprias pernas.
Você Eu precisa não consigo agora me olhar imaginar para si sem ele, mesmo. você entende? Eu não consigo me imaginar sem ele. Eu quero casar com ele, minha vida já está desenhada. Eu vou casar com ele, a gente já tem nome dos nossos filhos, a gente tá 5 anos juntos, você entendeu? Só que, Mila, o que você não tá entendendo é que você não tá feliz. Por mais que ele volte pra você agora, você vai continuar com esse desconforto, com essa ansiedade, você vai continuar se sentindo insegura, você vai continuar com medo de perder ele constantemente. E o que é ser feliz? Ser feliz é você ter segurança em si mesma, você não tem. Você tem a falsa sensação de que a sua segurança é ele, mas não é. A sua segurança, ela tá em você. Mas você não tem um relacionamento consigo mesma, você não se conhece, você não usa as suas próprias qualidades a seu favor. Eu vejo tantas qualidades em você, mas você não explora nenhuma dessas qualidades porque eu vejo que você é uma pessoa extrovertida, uma pessoa leve, uma pessoa amigável, uma pessoa confiável. Eu vejo que você é uma pessoa criativa. Mas você só quer agradar a ele. E você nunca para olhar para dentro para você. Então tá na hora de você realmente olhar para si mesma, investir em si mesma, buscar esse relacionamento mais profundo consigo mesmo. Isso? Como que eu começo? Eu não sei de onde eu começar. Como que eu posso começar? Para eu ter força para sentir que eu tenho como me segurar em mim. Volte a ser a menina que você era antes desse relacionamento. Volte a ser a mulher que tinha uma programação, que tinha uma rotina. Recupere os seus hábitos que você abandonou. Volte a se aproximar das suas amigas que você se afastou. O que você acha que eu gosto? Você gosta de ler, você gosta de praticar crossfit, você gosta de ter amigos por perto. O que eu gosto de fazer que eu não faço mais? Você gosta de passar tempo com suas amigas que você não passa mais. É verdade. Porque você tem medo que suas amigas falem o que você não quer ouvir. É verdade, eu tenho me afastado de várias, né? Qual que você acha que eu posso voltar a falar, por exemplo? Você pode voltar a falar com a Fernanda. Eu gostava muito dela. Com a Priscila. Nossa, eu não falo há muito tempo. O que mais que eu posso fazer? Você acha que eu não tô me vestindo do meu jeito? Não. Você pode começar mudando o seu visual. Cortando o seu cabelo curto do jeito que você queria cortar. Mas Chanel. Mas ele não gosta. Ele não gosta. Ele não gosta. E aí, parte do cortar o cabelo... Gosta, você ouviu o que eu falei? Sim, ele parte do cortar o cabelo é pra você entender que não tem mais volta. Talvez isso te mostre assim, cara... Mas como que eu vou cortar o cabelo? Ele não gosta. Ele falou que não fica bom. É exatamente isso. Se ele gostasse de você, ele ia respeitar suas decisões. Ele não ia falar que vai terminar com você porque você fez algo diferente do que ele gostaria. Como você acha que eu vou me sentir se eu voltar a ler os livros que eu gostava, se eu retomar o contato com as amigas que eu gostava, com a Fernanda, com a Priscila, por exemplo? Se eu cortar meu cabelo daquele jeito que eu mandei pra ele a foto e ele falou que... Deu risada, na verdade, né? Não precisou falar muito, ele só riu. Será que eu consigo fazer isso? Consegue. Você acha que eu vou me Você vai sentir descobrir bem? a sua força. Que você acha que não tem porque você direciona a sua energia pro lugar errado. E depois disso, como você acha que eu vou ficar? E depois disso você vai renascer. Você vai perceber que ele não é isso tudo que você acha que ele é. Você vai perceber que, por mais que essa relação tenha sido especial, por mais que você tenha um carinho enorme pela família dele, por mais que você tenha sido muito feliz em alguns momentos, que você vai conseguir ser feliz conhecendo outras pessoas, visitando outros lugares, tendo outras experiências. Você confia em mim? Confio e você pode contar comigo. Que bom. Que tal? O que você Muito achou? bom. Passado é relativo, né? Às vezes a gente precisa contar algumas coisas para versões nossas que ficam ainda no tempo, precisando nos ouvir. Você se ouviu? Passou um filme na minha cabeça. Como é sua mãe? Minha mãe é uma pessoa muito extrovertida, Né?
muito... Ela sempre foi muito amiga minha, assim, muito presente na minha vida, muito companheira. Porque eu vi que você tem uma firmeza na hora que você fala. A minha mãe, ela é assim. Uma firmeza. Ao mesmo tempo, eu percebia como se você estivesse se segurando para não vir aqui e me pegar no colo e me proteger, tentando fazer com que eu mexa as minhas próprias pernas. Foi isso que eu senti. Tá de Mas você estava aqui, ó. Né? Não vou chacoalhar, vou ficar aqui. Não posso fazer isso aqui, mas a vontade era um pouco. Era. Eu sou mais intensa, assim. De onde você vem? Eu sou do interior de Minas, Teoflotone. É uma cidade de 130 mil habitantes, assim, uma cidade relativamente pequena, que eu vivi praticamente a minha vida toda lá. Só fui me mudar quando eu comecei meu relacionamento com o Dario, eu tinha uns 23, 24 anos. A sua relação com o Dario foi a segunda relação? Depois Séria, sim. E aí teve um intervalo solteira, né? Que eu tive várias idas e pra viver um pouco, né? E aí depois eu me relacionei com o Dario. Quem são as mulheres da sua família? Ai, a minha mãe, eu tenho... Você é filha única? De família e irmãos, eu só tenho um irmão. Homem? Eu sou filha única, Tá. Filha única, sim, sou a única mulher da família. A única mulher. E um irmão homem, e mais um novo ou irmão mais velho? mais velho, 3 anos. Tá. Então as mulheres da sua família Sou eu e minha mãe. Você e sua mãe. Sua avó, você não teve vó? A minha avó, por parte de mãe, ela abandonou a minha mãe quando minha mãe era jovem. A minha mãe tinha perdido o pai e ela sumiu. Ela deixou os meus tios e minha mãe com outros familiares. E acho que uns 2 anos atrás, a gente descobriu ela de novo, assim, morando aqui em São Paulo. Então, não é uma pessoa que eu tenho relação ou contato. A minha mãe até conversa um pouco com ela, mas ela não foi presente na minha vida. E a minha avó, por parte de pai, ela faleceu quando eu era bem novinha. O que você acha disso que você me falou? Não sei, eu tenho muita mágoa da minha avó. Muita mágoa, porque eu vi o dano que ela causou na minha mãe. E eu não queria que minha mãe tivesse tido a infância que ela teve. Então, às vezes eu me vejo assim sendo... Eu tenho uma cobrança muito forte em mim de ser uma pessoa perfeita, dedicada, esforçada, porque é como se eu quisesse falar para minha mãe assim: mãe, a vida vale a pena, olha para frente, assim, sabe? Você queria uma filha incrível, porque no fundo, sei lá, não sei se eu quero suprir um pouco o desgosto ou essa ferida que talvez ela tenha com a mãe, sabe? Tipo, mãe, sua família tá aqui, sua família te ama. E, enfim, eu tenho muito rancor, assim, muita mágoa da minha avó por ela ter feito isso, assim, e ter voltado pra nossa vida como se fosse uma quarta-feira de tarde. Oi, gente, eu tô aqui. Depois de, sei lá, 40 anos, sem dar sinal de vida. Então, a minha mãe, ela tem um contato com ela, assim, mas como eu moro em Curitiba hoje, a minha mãe continua morando em Teoflotone. Quando ela foi para minha cidade, eu não estava lá. E eu nunca fiz nenhum movimento de querer conhecê-la, nem nada, assim. Eu tenho uma sensação que se eu aceitasse a minha avó, convivesse com ela e tratasse ela bem, que eu não estaria honrando a minha mãe, sabe? Ela se aproximou de você? Não, ela aproximou da minha mãe. Mas assim, eu nunca fiz nenhum movimento de quero te conhecer, de eu quero ver e ter contato. Nunca fiz, porque é como se, para me manter fiel à minha mãe, eu não posso... É como se a minha avó fosse inimiga da minha mãe, assim, na minha cabeça. Eu tenho um pouco isso. Como se você fosse traí-la?
Isso. E você teve curiosidade de saber essa história na versão dessa avó? Não. Não. Nunca... Eu nem perguntei pra minha mãe como foi, eu me distanciei, eu só... Tipo, como se... Eu tenho contato com os irmãos da minha mãe, são pessoas que eu convivo, que eu gosto muito, mas todos os irmãos da minha mãe, toda a minha própria mãe, toda a família da minha mãe, assim, foi muito afetada emocionalmente por conta desse abandono, por conta da criação que teve com outras pessoas da família. Então, é uma coisa que... Quando ela volta reconhecendo o erro ou ela volta como se nada aconteceu? Ela voltou como se nada tivesse acontecido. Uhum. Qual que é a justificativa? Eu nem sei te dizer, eu nunca parei pra conversar com a minha mãe. Mãe, ela chegou e falou o quê, assim? Tipo... Eu nem quis participar muito da conversa por ver o tanto que eu quis me distanciar daquilo que pra mim a minha família começou daqui, da minha mãe pra frente. Da minha mãe pra trás é como se... Do mesmo jeito que você falou pra mim, né? Quando eu perguntei pra você quem são as mulheres da sua vida, você disse eu e a minha mãe. Sim. Existe essa avó. Entender que ela existe e reprovar a conduta dela é autorizado. Eu acho que foi grave mesmo o que aconteceu. Sério e doloroso. Eu acho que você tem todo o direito de sentir dor, de ter as suas sensações, até porque sentimento é algo que a gente sente, que não dá para evitar, independente das razões que lhes são provocados. Mas a minha preocupação não é sobre o que ela fez, nem o que ela é. É sobre o seu choro. Porque se você chora, é porque há uma ferida em você. Você disse para mim que a sua ferida ela está correlacionada ao desgosto que ela provocou na sua mãe. Por que a ferida da sua mãe, em relação à mãe dela, sangra em você? Aonde pega em você? Eu acho que a minha mãe perdeu muito essa base familiar que ela deveria ter tido, sabe? Ela perdeu o pai muito nova. E o pai era tipo um super-herói dela. Minha mãe sempre fala muito bem do pai dela. E a mãe a abandonou, assim. Vou deixar aqui com os tios e outras. Eu tive 2 tios que eu descobri depois de um tempo que existiam, que a gente não sabia nem como é que era a família da minha mãe toda completa, de irmãos. Então, eu sinto que isso afetou também a mãe que eu recebi. A mãe que chegou para mim, ela foi afetada pela minha avó, porque parte muito da nossa relação de mãe e filha, eu acho que também foi afetada por essa falta que minha avó fez. E a minha mãe projetou muitas coisas em mim. E hoje eu vejo, assim, o quanto isso é... O quanto poderia ter sido diferente, né? Você gostaria? A nossa relação. Você gostaria que fosse diferente? Assim, a minha mãe, vindo da família que ela veio, a minha mãe fez um excelente trabalho, assim, eu acho que ela renasceu, ela sempre foi uma mãe muito amorosa, ela sempre foi uma mãe onde eu tinha liberdade para falar todas as coisas com ela, então desde a adolescência, assim, eu contava minha vida amorosa para ela, então a minha mãe sempre me deu abertura. Minha mãe é muito jovem, ela teve a gente com meu irmão, acho que foi com 17, eu com uns 20, 21 anos, e ela e meu pai têm 20 anos de diferença. Meu pai é muito mais velho, então, assim, eu acredito que o meu pai também ajudou no amadurecimento da minha mãe, assim, na relação deles. Eles são casados até hoje. E a minha mãe, acho que ela queria muito a filha, ela falou que desejava muito ter uma menina, então na segunda gravidez, eu quero uma menina, e eu nasci. E eu sinto que veio uma expectativa muito grande de eu ser essa mulher que ela sentiu uma falta, sabe? Eu sinto que eu sou essa pessoa que ela quer colo, que ela quer atenção, que ela quer tudo, e eu tento dar, mas eu sempre acho que não é suficiente. E às vezes passa um pouco do ponto. Às vezes passa do ponto do tipo, tá pesado demais pra mim, então eu tenho que me afastar um pouco
pra gente ter uma relação saudável. Mas ao mesmo tempo eu me sinto culpada, porque eu falo assim, cara, eu preciso estar naquele lugar da minha avó, sabe? Eu não quero ser mais uma pessoa que abandona ela. Eu quero... Não é que eu esteja virando as costas, mas eu tô no meu papel de filha e às vezes eu pego um papel que não é meu. E eu falo, não é aqui que eu tenho que estar, mas ao mesmo tempo não tem ninguém para preencher. E aí, como é que eu faço? Eu não quero decepcionar a minha mãe, então é um peso grande, assim, de não querer me decepcioná-la, não querer abandoná-la, de querer o tempo todo proteger ela no sentido, mãe, você não tá sozinha, mãe, não vou te deixar. Eu tô com você, então, desde quando eu saí da minha cidade, eu fico um pouco com essa sensação de tipo, ai, será que ela tá bem? Será que... E às vezes eu sou um pouco rebelde, porque eu preciso me distanciar, assim, e eu falo, nossa, eu tô fazendo mal pra minha mãe, mas eu preciso olhar pra mim também, então eu fico nesse dilema, ela ou eu, ela ou eu. E minha cabeça fica uma loucura, assim, de tentar me encontrar o meu lugar como filha, só filha. E não mãe da minha mãe. E se você mudasse do ela ou eu e se tornasse ela e eu? Existem muitas coisas que nós herdamos dos nossos pais. Às vezes a gente tem cabelo parecido, corpo, olho, nariz, boca, jeitão, né? E às vezes a gente herda também feridas. A gente pega uma ferida como nossa, sendo que nunca nossa foi. Como essa ferida do abandono, que não é sua. Essa ferida foi tão herdada por você e tão abraçada, que até na tua relação com esse namorado, entre aspas, abusivo, que o desespero de perdê-lo fazia com que você se perdesse. Porque você está muito acostumada a adaptar-se ao outro, para satisfazer ao outro e assim entender que existe. Quando nós enxergamos o outro com as limitações que ele tem, com as feridas que ele carrega, com as faltas que houveram, é quando a gente se legitima. É lógico que a gente quer ver a nossa mãe muito feliz. E quanto mais a gente a ama, quanto mais cumplicidade a gente tem, mais a gente quer ver ela em paz, bem. E quando nós entendemos que temos mais recursos que ela em alguns aspectos, parece que a gente tira o nosso casaco para agasalhá-la do frio, porque a gente acha que o frio que a gente sente é menos do que ela sente. No seu caso, eu tive mãe, eu não fui abandonada, ela foi, então eu posso fazer isso, isso, isso por ela. Só que nessa, você vai sempre tentando tapar o buraco dela e você vai saindo do seu lugar, sem entender qual é o seu lugar. Existe um momento da vida que a gente precisa encarar algumas coisas que não são fáceis. Como, por exemplo, essa ferida não é sua, é dela. Ela vai lidar com essa ferida como ela puder e quiser. Você pode ajudá-la nisso? Sim, sem perder-se de si. Você vai apoiar, você vai ligar para ela, você vai se fazer presente? Se você quiser, claro que sim. Sem deixar de respeitar-se. O buraco de um abandono, ele é imenso. O sofrimento é genuíno. É muito triste olhar para isso. E eu, no seu lugar, também teria um ranço grande dessa avó. Acho eu. Não estou no seu lugar. Acho que teria um baita de um ranço, uma mágoa imensa, independente das justificativas que ela traga. Eu acho que não se justifica. Eu acho que por mais que ela tente explicar, para mim, não seria o suficiente para eu não ter essa dor. Mas isso é uma história delas. O que vem para você, acho que é a tristeza de não ter tido uma avó presente e de olhar para essa mãe e ver esse baita desse buraco. A gente precisa aprender a fazer para o outro o que não tira de nós. A gente precisa aprender a dar para o outro o que não vai nos fazer falta. A gente precisa aprender até que ponto eu posso me emprestar para o outro
sem me desviar do meu próprio caminho. E quando eu me perceber assumindo um lugar que não é meu, eu preciso ter a certeza de que isso jamais vai ser bom para o outro, muito menos para mim. É ilusório quando a gente pensa que precisa abandonar a si para se dar ao outro, num ato de lealdade. Porque como posso dar tudo de mim para o outro, ficar sem mim para mim, eu serei nada. Então, na hora que se põe limite a uma mãe ou a um pai, e isso gera aquele sentimento de culpa, lembrar que eu preciso me preservar, porque enquanto me preservar, consigo manter a minha vida em segurança e também contribuir para a vida dessa pessoa que eu gosto de uma maneira que eu também não me misture a ela ou ele. Toda vez que você tiver em dúvida, não só em relação à sua mãe, em relação a uma filha que você possa ter, a um filho que você possa ter, uma amizade que você possa ter, uma relação amorosa que você venha a ter, sobre essa capacidade de fazer, que é da sua característica pessoal, de ser generosa, de se entregar, de querer fazer o melhor, lembre-se, faça sempre do seu coração. Seja você lindo, isso seu. Você é assim. Você se entrega, você é inteira. Mas nunca passe por cima dos seus contornos. Nunca. E às vezes, até os nossos pais, na carência deles, eles não enxergam os nossos limites. Meu pai, quando ele ficou muito doente e tinha se separado do último casamento, meu pai estava sem chão, assim, um momento muito difícil. E eu estava num momento gostoso da minha vida, que eu queria viajar, curtir, fazer as minhas coisas, eu estava bem profissionalmente, mas eu me sentia presa, porque eu sou filha única, porque eu tinha que cuidar do meu pai, porque eu tinha que fazer para ele, porque eu tinha que falar com ele. Se eu passava um dia, sei lá, que eu relaxasse, não ligasse, meu pai me cobrava. Ou se não cobrava, eu me sentia cobrada. E muitas vezes eu ia fazer uma coisa, não dava para incluí-lo, eu me sentia mal. E eu lembro que eu levei na minha terapia assim, meu Deus, é como se eu não estivesse autorizada a ser feliz se meu pai não fosse também. Eu sinto muito isso. E aí a minha terapeuta disse, por que você deve isso ao seu pai? Por que você quer guiar a vida dele? Por que você não deixa ele viver a própria história dele? Com as faltas, com os ganhos, com as escolhas, com as renúncias, assim como a sua. Por que você se acha na missão de ter que cobrir todos os buracos dele? Por quê? E foi um processo interessante porque era como se eu entendesse que esse era o meu lugar com ele. E é como se, ao estar em outro lugar, eu me desconectasse dele. E então eu não sobrevivesse. Então foi um processo difícil, mas muito bom, esse preservar do que eu quero. De eu poder fazer algumas coisas que ele não vai estar envolvido, ou que ele não vai gozar disso. E que tudo bem eu ser feliz em alguns momentos em que ele não esteja, ele não seja. Não se culpar por isso, se permitir isso. Isso é entender que cada um tem o seu lugar, nós não estamos no mesmo lugar, não é uma mesma célula, né? Eu estou num conjunto de células, ele está em outro conjunto de células. E conseguir entender essa diferenciação é conseguir existir por mim e dar a ele o que posso. Eu lembro que eu estava numa lanchonete, lembro até hoje, na lanchonete, a cena, e que eu tinha que falar assim, pai, não se apoie em mim.
Isso me emociona, assim. Não, não se apoie em mim. Eu não tenho... E eu falava aquilo de fora para dentro. Pai, não se apoie em mim. Eu não tenho esse lugar. Não se apoie em mim. Você tem que andar com as suas próprias pernas. Eu não quero ter essa missão. Eu não quero ter esse lugar. É pesado demais para mim. Porque ele perguntava sempre assim para mim. Era terça-feira. O que você vai fazer no final de semana? Porque era como se o final de semana eu precisasse ter programação com ele. É como se ele não vivesse sem a minha presença, sem o que eu fizesse. Eu queria ter a liberdade de dizer assim, sei lá, eu quero pegar o carro e sair pelo mundo. Então, a gente poder trabalhar em prol da identificação dos nossos contornos para honrar a nossa existência não é fácil, mas é preciso. Cada um tem a sua história e, por mais que doa as histórias das pessoas que a gente ama, que a gente possa ter empatia com as dores alheias, mas não pegar como nossas. O que você acha? Eu me sinto assim. Às vezes eu tô comemorando alguma coisa e por eu saber que às vezes ela não vai conseguir comemorar comigo, ou talvez ela não tá na mesma alegria, vibrando. Não que ela não vibre por mim, mas porque ela tá vivendo uma outra coisa, ela tem as feridas dela. E eu sinto que se eu abandono as feridas dela e deixo ela sozinha lá e vou curtir a minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito animada, eu sempre vi o lado bom das coisas, assim, é muito difícil ao longo da minha vida inteira, graças a Deus, me ver triste pra baixo, assim, desanimada. Eu não sou a pessoa que fica sofrendo, tirando esse episódio desse relacionamento, mas que fica sofrendo muito pelas coisas. E acaba que o meu sofrimento tá muito atrelado ao sofrimento que eu, às vezes, pego dela. E aí eu falo, eu tenho que sofrer junto com ela pra ela não sentir sozinha sofrendo. Eu não quero ver ela sozinha sofrendo, eu quero acompanhar ela nesse sofrimento. E aí quando eu sou feliz é como se eu tivesse assim, tô te deixando aí com o seu sofrimento sozinha e eu fico aqui. E eu tô vivendo a minha vida e não sei, não tô honrando, parece que eu tô virando as costas, parece que eu tô sendo ingrata e sendo como a minha avó. Então eu fico nesse dilema que às vezes quando eu tô muito bem, eu tô muito feliz, eu tô longe, eu já moro longe e eu tô vivendo experiências incríveis, eu tô fazendo viagem internacional com o Dario, ele me pediu em noivado em Paris, eu tava super feliz. E aí eu fico, será que eu posso estar feliz aqui? Será que eu não tenho que estar lá? Porque será que isso aqui que eu tô fazendo, eu estou me igualando a minha avó? Sabe? Enfim. E aí eu fico nesse dilema, tentando me policiar de eu tenho o direito de ser feliz também e a minha felicidade não tá aumentando o sofrimento dela. Você confia em mim? Sim. Eu vou te escrever algo aqui para você ler várias vezes, até você acreditar nisso. Me ouviu? Mila, você não nasceu para fazer ninguém feliz. Você não tem a missão de curar qualquer ferida que não seja a sua. Você não deve nada a ninguém. Essa conta não é sua. Você veio ao mundo para ser feliz como qualquer
pessoa. Você existe por você. Reconheça, se aproprie, se orgulhe de tudo que é genuinamente seu. E jamais deixe de honrar de onde veio e suas raízes. Não para se fixar nisso, mas para contribuir, evoluindo, se respeitando, se ouvindo, se enxergando e nunca, vou até frisar, e nunca, vou escrever grande, principalmente, jamais, esse é muito importante, se abandonando por nada, nada, nem ninguém. Um beijo da sua fã. Eu. Obrigada. Vou ler todo dia. Até a próxima sessão. Existe uma ferida do abandono na sua história. A sua avó é sua avó, tendo falhado ou não. Ela é uma mulher que te antecede. O sangue dela corre nas suas veias e a sua vida também existe por ela ter existido. Sim. A falha dela te ensina. Mas a falha dela não te prende a isso. A dor do abandono é da sua mãe. Sua mãe foi abandonada. Você não foi abandonada. A ferida do abandono, ela só vai ser verdadeiramente curada na história do legado da família quando você não se abandonar. Quando você se respeitar. Quando você deixar que a sua mãe cure e viva a própria ferida, sem entender que você tem que pagar uma conta que jamais foi sua. E quando você goza da sua felicidade, das suas conquistas, daquilo que é seu, legitimamente, se permite ser feliz. Por tudo que você tem, você vai conseguir lembrar que você faz isso por você, também respingando em quem você mais ama. Porque se você está me contando que essa mãe te ama e esse amor é genuíno, você não tem filhos ainda, né? Não. Não. E eu fui muito resistente para ter filho, assim. Por um tempo eu falava, eu não quero ter filho. Eu acho que é por conta dessa minha relação com a minha mãe, toda essa coisa de vó. Então E escuta uma coisa que eu vou te contar. Essa parte importante, não esquece, guarda para você. Se esse amor dessa mãe for genuíno, quando ela te vir feliz, ela será mais feliz ainda. Quando a gente tem um filho,
a gente percebe algo que as pessoas nos contam, mas a gente nem acredita. A gente recebe uma comida, ganha uma comida que a gente ama em algum lugar e automaticamente a gente guarda para o nosso filho. Você vai dizer, meu Deus, eu nunca imaginei que fosse fazer isso. Falo isso porque eu sou esfomeada, né? E eu guardo, porque vê-la feliz com aquilo me faz mais feliz do que se eu comesse aquilo. É algo que não se explica, porque é um amor transbordante. Minha filha estava com febre ontem. Eu tinha feito o evento que você viu. Eu estava morta, morta. E só de pensar que ao ficar grudada com ela, segurando, ela conseguia dormir, eu podia estar pendurada ali. Vê-la dormindo me fazia mais satisfeita do que dormir. O amor de um filho é algo inexplicável. Eu não me abandono por ela. Mas enquanto eu perceber que o que eu posso doar para ela vai fazê-la melhor e mais forte, eu farei. Ainda que a carência da sua mãe muitas vezes te convide a inverter papéis, não abandone o seu papel, o seu lugar. Isso é muito importante. Tá? De uns tempos pra cá tem me dado muita vontade de ter filho, sabe? E aí eu fui juntando as peças e o que estava acontecendo e eu senti um pouco que eu não tinha espaço para um filho, porque eu estava cuidando da minha mãe, onde é que eu vou colocar um filho aqui no meio disso, né? Porque às vezes eu trato a minha mãe como uma criança, assim, como se ela não tivesse maturidade, como se ela não tivesse tido infância. Às vezes a gente acha que aquilo que a gente faz para a mãe ou para o pai ajuda, mas na verdade deixa deles fazerem um pedaço que eles podem fazer. Sim. E você não precisa deixar de fazer nada o que você faz, continua sendo esse amor de pessoa que você é, mas nunca abandone o seu lugar. Nunca. Porque assim você ajuda o lado de lá e o lado de cá. Sim. Certo? Deu vontade de fazer terapia, né? Então baixe agora mesmo o PCAP, meu aplicativo de atendimento psicológico, para você fazer a sua sessão de terapia a qualquer hora, de qualquer lugar. Temos milhares de psicólogos qualificados na abordagem do jeitinho que você quiser, prontos para te atender.